aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos num tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, a palavra de Deus hoje contrapõe duas realidades que sempre nós insistimos em colocá-las próximas, diante do desfecho final das coisas últimas da história, do tempo, da criação. Existem
dois pêndulos que nós gostamos de colocar juntos: o medo e a esperança. E enquanto a gente não aprender a desenvolver uma espiritualidade liberta do medo, nós não saberemos o que é a esperança cristã. A pregação do medo, a teologia do medo, as doutrinas, as aberrações doutrinárias, que sempre em épocas de crises, aparecem os pregadores do medo. Foi assim no tempo de Malaquias, foi assim no tempo do salmista, que cantou a esperança, foi assim no tempo de Paulo. Mas Jesus ensina a gente a não confundir as coisas. O cristão, a cristã verdadeira, não pode ser alguém que nutre a fé a partir do assombro, do medo. Por mais que tenham informações, não vou falar exatas, razoáveis acerca das coisas que podem preocupar. Vamos ao Evangelho, número 9 no seu folheto, Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19. Jesus chegou em Jerusalém, foi direto para o templo. No templo fez um chicote de cordas, fez aquela purificação do templo, expulsou os vendilhões, recomendou que não fizessem da casa de meu pai um covil de ladrões. Depois desse rito de purificação do templo, Jesus continua alguns dias, cerca de uma semana, segundo os evangelistas, indo para o templo todos os dias para ensinar. E lá ele observava o comportamento das pessoas e ajudava, formando as pessoas como se comportar no templo. O que buscar no templo? O que procurar no templo? Vamos lá? Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era, leia, enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus tinha expulsado os vendilhões. E o povo viu a cena, mas não mudou o comportamento. Continua distraído com a beleza do templo e os ex-votos. As pessoas faziam voto, promessa de dar um castiçal dourado, uma toalha, um ambão. E as pessoas iam para ficar admiradas e perguntar seguramente quem deu isso, quem deu aquilo. Esse templo, que Jesus está nele, é um templo que traz muita informação preciosa para os dias de hoje. Ele é chamado de, no mesmo lugar onde Davi construiu um pequeno templo, e que Salomão construiu o grande templo de Salomão. Esse templo foi destruído em parte ou total várias vezes ao longo de 1000 anos de história, de Davi até Jesus, 1000 anos. Mas no ano 19, antes da chegada de Jesus, ano 19, o rei Herodes Magno fez uma reconstrução do templo de Jerusalém. Fez uma reconstrução e fez uma esplanada que cabiam cerca de 250 mil pessoas. Não era pouca coisa, não. Mas Herodes construiu, colado no templo como um salão paroquial assim, a Fortaleza Antônia.
que era um estilo de fortaleza militar, na verdade um palácio de altíssimo padrão e sofisticação, enorme, enorme, com 4 torres gigantescas, Fortaleza Antônia em homenagem a Marco Antônio, imperador. E ficou tão bonita a reforma do templo, como o imperador nunca vinha a Jerusalém, os sacerdotes pediram a Herodes para transformar a Fortaleza Antônia no quê? Na sacristia, para guardar as vestes caras, ricas, ostentosas que os sacerdotes usavam. E a tradição dos sacerdotes, dos fariseus e dos mestres da lei passaram a ficar calados diante da opressão do Império Romano. Ninguém toca, ninguém fala mal do rei e do imperador. Ele deu esse templo bonito para nós, ainda fez uma sacristia que é um palácio para nós. Silêncio, ninguém fala mal. A tradição profética, vinda especialmente de um movimento, os essênios, muito na linha de João Batista e muito na linha de Jesus, a tradição profética fazia severas críticas a essas alianças políticas que a religião fez em troca de benefícios. Lembra alguma coisa? As notícias dos tempos de hoje? Continuemos. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Muitos, mas muitos profetas fizeram críticas severas à teologia política que se fazia do templo. Na verdade, se tem uma característica forte da tradição profética do Antigo Testamento, se refere à crítica ao templo, ao culto, que é todo belo, ostentoso, sofisticado, impressionante, mas é um culto indiferente aos graves problemas sociais de Israel. Jesus está na linha profética e diz que tudo vai ser destruído. Versículo 7. Eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Essa é uma pergunta boa. Tem gente que vem para a igreja para ver se decifra os enigmas, para ficar sabendo quando vai ser o fim do mundo, para se prevenir, arrumar, organizar tudo direitinho e salvar. Tem uma religião sempre atenta a informações dos videntes, das superstições, da magia, dos fenômenos que impressionam e faz criar uma falsa segurança. A religião da falsa segurança, ou a religião que procura em Deus um tipo de estabilidade sem tribulação, sem problema, sem dificuldade, esta religião, ela não é a proposta de Jesus. O que vem agora é revelador. Vamos lá? Jesus respondeu, versículo 8. Leiam. Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Brada. Não sigais essa gente. Sabe esses canais do YouTube que está cheio de católico piedoso, com aquele tanto de veste, roupa, e Nossa Senhora, e decoração, e Jesus no altar eucarístico,
e as rezas são todas para passar medo nas pessoas. Não é não? Tem isso não? Esse cristianismo é pura fake news. É a indústria do medo, da manipulação das massas. E esse cristianismo, ele está assim com Herodes e com César, com Marco Antônio, o imperador. Tá não? Esse cristianismo tem a marca da besta, das alianças, em que põe um messianismo nos reis e senhores daqui, de direita ou de esquerda. A mesma besteira que os cristãos fizeram há pouco tempo atrás com a esquerda, os cristãos estão fazendo hoje com a direita. A mesma besteira de pôr nos homens daqui, da política, a esperança e apresentá-los como solução. Jesus faz uma recomendação segura: não sigais essa gente. Eu até recomendo, antes de deixar de seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, antes de seguir, faça um comentário. Diga assim: olha, esse tipo de pregação de vocês não responde à verdade do Evangelho. Não vou seguir mais essa gente. Põe essa frase. Não deixe só de seguir, não. Anuncie que são falsos. Olha o que vem. O que é a verdade de Jesus? Versículo 9. Agora vem as tribulações. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. A manipulação que fazem das aparições de Nossa Senhora, dizendo que Nossa Senhora falou, mentira. Manipulação. Nossa Senhora não é uma pregadora do medo. Não permita que Nossa Senhora seja a mãe de Jesus, a intercessora, metendo medo na sua mente, no seu coração, na sua fé. Não aceite essa manipulação da Santíssima Virgem, transformando-a numa ameaçadora de revelações futuras que estão para trazer desgraça para o mundo. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, você diz: isso para mim, ó, indústria do medo. Não fiqueis apavorados. Leia: é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. O fim, minha gente, antes que o fim aconteça, após a morte de Nero, em 68, que suicidou, desencadeou por toda a vasta extensão do Império Romano muitas rebeliões e revoluções internas nos povos. O cristianismo foi sacudido. Por onde estava o Império Romano, o cristianismo foi sacudido por um temor pavoroso das revoltas sociais que aconteceram depois do suicídio de Nero. O Evangelho de Lucas foi escrito bem colado nessa ocasião do suicídio de Nero e das grandes revoluções e rebeliões dos povos do território do Império Romano. Versículo 10. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Agora é o caos, não só social, mas também da criação. Versículo 12. Antes, porém,
Leiam. Que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Espere lá. Sereis presos, perseguidos, entregues nas sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis e governadores, para que eles deem a sentença, seja anátema, mate. Hoje, quando você vê um pregador cristão indo a reis e governadores, é para puxar o saco dele ou para pedir dinheiro. Não é porque ele prega o evangelho à altura das consequências e faz a crítica necessária que os reis e governadores precisam ouvir. Não é não? Quando você vê pregador do evangelho muito colado aos reis e governadores, cai fora. Cristão não entra na glória das coisas daqui, das pompas daqui. Cristão não busca a estabilidade das coisas daqui. Versículo 13. Esta será a ocasião, leia. Em que testemunhareis a vossa fé. Mais tarde, a palavra testemunho no grego vai ser substituído por martiria. Esta será a ocasião em que sereis mártires. É assustador a gente ver essa semana um padre, por receber uma crítica, jogar a casula e a estola no chão. Porque alguém fez uma crítica. Jogar o símbolo sagrado, ele devia jogar a ele no chão e não a veste, símbolo da autoridade dele. Ele pode se jogar no chão. Por causa de crítica. Esta é a ocasião de ser mártir e não de fugir da missa. Está entendendo, gente? Cristão que vai para a igreja para olhar belas pedras, ofertas votivas, para escutar uma pregação que arrepia, emociona e chora. E pregador que só ganha like, tweet, elogio e aplauso. Estão os dois, o pregador e o cristão, descendo, sorrindo para a galeria eterna do inferno. Pregador que fica apalpando e afofando consciência, ele e os ouvintes consolados estão descendo, sorrindo para as galerias eternas do inferno, dizia um formador meu, Padre Jesus Flores. Versículo 24. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Bradem. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Olha esses pregador que põe Nossa Senhora fazendo revelação para você ter medo disso ou daquilo, do terremoto, do comunismo, disso ou daquilo, e fica todo mundo com medo do que vai acontecer. A partir de hoje, reze o terço dizendo para Nossa Senhora, Nossa Senhora, não deixe eu ficar planejando nada, nem a própria defesa, porque o Espírito me dará a palavra tão acertada que eu não vou ter, não vou precisar levar nada, nem palavra planejada. Bonito isso, né? O cristão goza de uma liberdade interior tão grande que ele não leva nada para se defender. Ele não decora a frase da Bíblia.
para se defender. Fazei o firme propósito, de não planejar nada. O cristão, a cristã é homem de uma liberdade interior, que inimigo não decide o que você leva. Essa é a desgraça. Tem gente que ao invés de levar a graça feliz, suave, leve, amorosa de Deus, e transbordar essa graça, tem gente que leva o quê? Tudo que o inimigo põe em mim, eu vou entupindo-me de veneno e de arma e de palavra e de defesa para jogar na cara do inimigo. Tire esse lixo daqui de dentro, põe graça e transborde graça. Amém? Não fique enchendo o tambor da sua alma e do seu coração de palavra para se defender. Versículo 16, agora vem a parte mais pesada. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Vai. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Nosso problema não é a morte. Nosso problema não são as ameaças. Nosso problema não é o ódio. Não é nenhum mal que vem dos vínculos mais estreitos, pai, irmão, parente, amigo. Nosso problema é sermos enganados e manipulados pelos falsos pregadores, pelas falsas doutrinas e pelas falsas esperanças. O problema é que a ideologia põe as pessoas tão doentes da cabeça. Essa semana, preparando essa pregação, lendo esse evangelho, eu acompanhei, numa certa altura, eu fui catalogando pessoas que eu acompanho de ideologia de direita, que estão completamente doentes, neuróticos, e pessoas completamente piradas de ideologia de esquerda, tudo doido, obcecado pela ideologia, e acha que a perseguição que está sofrendo dentro de casa, nos amigos, está certo porque eu estou sendo fiel à ideologia. Mas a mesmíssima conclusão que eu tenho de 10 de esquerda, eu tenho de 10 de direita. Porque a ideologia é doença da cabeça. O que salva a ideologia é a teologia. Ela não está a serviço de sistemas e de homens, de eleição e de cargos. Ela está a serviço de uma única realidade. Fazer você experimentar aqui dentro, independente das realidades, experimentar aqui dentro um consolo, um conforto tão grande. Mas tão grande. Aquele conforto e aquele consolo que Nossa Senhora passou por ele assim, indo para Belém grávida, deu à luz, fugindo para o Egito, voltando, ao pé da cruz, aquela mesma estabilidade interna, que tribulação nenhuma. O que eu estou convivendo com gente de esquerda e gente de direita, doente, repito, e achando que está doente da cabeça e das relações, porque está sendo fiel a Jesus. Vem não, jacaré. Vamos ver? Todos vos odiarão por causa do meu nome, e não por causa do nome ou do número do candidato seu. Está claro? Está claro? Se está te odiando por causa do nome dele ou do número dele, continue sendo açoitado por esse ódio.
Mas se estiver sendo odiado por causa do nome de Jesus, e não pense que é a mesma coisa. Ser odiado pelo nome dele é o mesmo que ser odiado pelo nome de Jesus. Não. Versículo 18. Mas, vamos? Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Está estressado, o cabelo está caindo, está perdendo a paciência, está agredindo os outros, está perdendo o amor, está perdendo a compaixão. É porque está sendo odiado não por causa do nome de Jesus, mas por causa do nome dos Herodes deste mundo. Está claro? Se você está sendo odiado por causa do nome de Jesus, não vai cair um fio de cabelo. Tem gente que já tratou mal o parente, o amigo, o pai, a mãe, o irmão da comunidade e acha que tem razão. Jesus diz, não, você não vai perder nada. Nem sua compaixão, nem sua paciência, nem seu amor, nem um fio de cabelo. Você vai ter equilíbrio, serenidade. E é permanecendo firme que você vai ganhar a vida. Tem gente que deixa os ataques deles lá entrar aqui. E esses ataques passam a ser o comando. E aí você se torna um cristão destilando o ódio que os nomes do mundo propagam. Sai dessa. Amém? Amém. Cai fora dessa. O cristão, a cristã, se caracteriza não por alguém que não sofre. Sim, sofre, mas sofre por causa do nome daquele que por nós sofreu e morreu. A ele e por ele soframos e não tenhamos medo. E o sinal de que você está sofrendo por ele é que está sofrido, mas você não está perdendo nem um fio de cabelo da cabeça. Amém. Faça a sua oração e peça ao Senhor para dar a você a firmeza da fé, que ideologia nenhuma será capaz de dar a você. Peça a Jesus para te dar esse equilíbrio, essa firmeza, que só o nome dele pode te dar. Fale com ele. Invoque a autoridade de Jesus, pedindo o auxílio do Espírito Santo em sua vida de fé. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. De pé.